Então, como tema nessa noite, eu quero compartilhar com você Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 19, e a gente vai até o versículo 25. Tiago, capítulo 1, versículo 19 até o versículo 25, como tema nessa noite, como ter uma vida centrada em Deus. Amém? Vou começar a ler a partir do versículo 19. Glória a Deus. Minha versão diz o seguinte: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar, e tardio também para ficar irado. Porque a ira humana não conduz à justiça de Deus. Portanto, deixando toda a impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra de Deus implantada em vocês, a qual é a poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece. Não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas sendo operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Diga amém. Glória a Deus. Então, como ter, na verdade, uma vida centrada em Deus? Se aprendermos como ter uma vida centrada em Deus, todas as ministrações que o Senhor direcionar como um presente dele para nós, vamos ter a perspectiva correta, aprendê-la, guardá-la, memorizá-la, praticá-la. Se não tivermos uma vida centrada em Deus, vamos ouvi-la, não vamos memorizá-la, não vamos guardá-la, raramente praticá-la, ou nenhuma vez praticá-la. Mas nós estamos para aprender de Deus como ter essa vida centrada nele. E aí, quando foi ensinado a respeito de vencer os gigantes de nossa alma, quando estivermos recebendo a mensagem para fazer com que o desânimo seja passageiro, para que a gente possa vencer todas as lutas, algumas que perder, mas não seremos destruídos, não vamos ser abatidos, não vamos sofrer um dano, nós não contemplaremos os desafios de uma segunda morte em nossa vida, mas nós venceremos em Cristo Jesus. Mas é preciso ter uma vida centrada em Deus. Eu quero tratar na égide de introdução 2 pontos. A primeira delas, nesse momento de introdução, falar a respeito, amados, de uma coisa que nos afeta muito. É como somos precipitados para resolver as coisas. Principalmente quando Deus fala conosco, nos dá uma promessa e a gente perde a paciência diante da promessa e fica ansioso, e muitas vezes as coisas que vão se projetar a nossa vida e nós podemos contemplar pelos olhos da fé, com ansiedade nós tomamos os pés pelas mãos e fazemos tudo antes. Não consultamos a Deus para fazer. Fazemos e dá errado. E quando dá errado, é exatamente quando fazemos
consultar a Deus. Então a gente não consulta para fazer, mas consulta para resolver. Então agimos muitas vezes, em alguns momentos rápido, em outros momentos lentos. E eu quero dizer que poucos homens prudentes, esses homens prudentes, poucos deles não foram levados, impressionados pelos perigos de serem tentados a ser dispostos a falar excessivamente e resistentes para ouvir. Poucos homens prudentes não foram levados a serem apressados demais para falar e resistentes para ouvir. Se assim, a maioria de nós é apressado demais para falar e resistente para ouvir. Pegando aqui as experiências do livro de Provérbios, ele está repleto de experiências aos perigos do que é falar sobre ser apressado. Quando o texto diz, no muito falar não falta transgressão. No muito falar, amados, não falta transgressão. Mas o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, versículo 19. O que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios a si mesmo arruína. Também Provérbios 13, 3. Percebemos que a língua ela é uma ferramenta de incendiar uma floresta. Até o astuto, quando se cala, ele é tido como sábio. E o que cerra os lábios, é considerado por sábio. Provérbios 17, 28. Tens visto um homem precipitado nas suas palavras? Maior esperança há para o insensato do que para ele. Provérbios 29, 20. Amados, essa é a primeira leitura do cenário que Tiago detecta para a igreja do Senhor, apressada. Deus vai ensinar as palavras corretas, mesmo que as poucas letras você tenha para dizer com muita propriedade e sabedoria grandes coisas firmes que Deus tem para te entregar. Creia tão somente. É Deus que fala em nós e nós reproduzimos fielmente aquilo que Ele fala em nós. O conselho de Tiago é que também deveríamos ser tardios para nos irar. Provavelmente com isto ele está refutando todos os argumentos de que a gente se afirma que há um lugar em nosso coração para ter raiva porque é do homem. Jesus está nos ensinando que é por essa mensagem tardio para deixar o coração irado. O professor, ele será tentado a ficar com raiva do aluno, lento e atrasado, e mais ainda, com o aluno que é preguiçoso. Entretanto, salvo e em raríssimas ocasiões obterá mais pelo estímulo do que pelo latego da sua língua. Ele obterá mais resultados com aquele aluno ao ensinar com calma do que com a reprovação e a repreenda e o castigo. O pregador, amados, também, ele pode ser tentado a irar-se. Ele é sempre um bom conselheiro como pregador, mas às vezes ele pode deixar-se mal esclarecido mediante uma palavra ou um gesto agressivo que ele arma a seus ouvintes. E quando a ira no púlpito dá a impressão de ódio, desgosto ou desprezo, ela perde o poder para convencer as almas dos homens. Então a gente pega a nossa expressividade às vezes veemente e tem que ter calma com ela. Por mais que a gente sinta as emoções de estar ministrando, mas a gente tem que permitir Deus falar por nós e em nós. Um pai, de mesmo modo,
ele pode irar-se com o filho. Ele pode repreender e trazer uma resistência no filho ainda mais obstinada, e em vez de conseguir controle e direção na vida do filho. Amado, o acento do amor tem sempre maior poder do que o acento da ira. E quando a ira se transforma em constante irritabilidade, petulante incômodo e ferida e censura, ela vai causar. Sempre faz muito mais mal do que bem. O acento do amor é maior que o acento da ira. Então essa mensagem começa tratando para nós. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Amém? Diga amém, diga glória a Deus. Nessa parte ainda nós estamos vendo um segundo ponto. Todas essas questões que nos faz ser apressado demais. Rapidamente queremos tomar o controle, reagir, irar-se, falar apressadamente, compulsivamente, sem refrear e repensar. Essas coisas, elas são derivadas de um espírito contaminado que bloqueia a palavra de Deus. Portanto, e é por causa muitas vezes disso que as palavras vêm sendo pregadas há décadas, até no tempo de estarmos presencialmente juntos nesse culto coletivo, estarmos na igreja ministrando. Muitas vezes a palavra entra no ouvido no domingo, sente-se um lampejo de mensagem, uma alegria. Na segunda-feira é como um espelho que se olhou, se viu e esqueceu a imagem que estava ontem. Portanto, Tiago usa aqui uma palavra para dizer que quando o nosso espírito está contaminado de ira, ele bloqueia a palavra de Deus. Se o seu coração estiver ocupado com alguma coisa, a palavra de Deus vai bater na porta e vai embora. Tiago usa aqui uma série de vívidas palavras e figuras. Ele convida seus leitores a desprender-se de todo vício na nossa vida e toda a imundície. E não estamos falando aqui, às vezes são vícios desassociados de imoralidade, mas são vícios de qualquer forma. Quando estamos assim, na maioria das vezes, a cera espiritual em nossos ouvidos nos deixa uma pessoa surda. E assim também os pecados podem ensurdecer o homem com a relação com Deus. Além disso, Tiago fala da abundância de malícia inerente do ser humano. Pensa a respeito do vício como em uma emaranhada erva daninha crescendo dentro de nós. Às vezes a gente olha para a pessoa e gosta de ter um julgamento apressado dela. Nós não medimos a palavra para fazer distinção de quem gostamos e de quem odiamos. Amados, pegue sua boca e faça dela uma ferramenta de declaração de amor. De quem você não gosta, feche, mantenha seu silêncio. Não precisa você ser sincero, simplesmente porque a sinceridade demais é pecado, é ofensa. Sinceridade demais mata. Então você pode simplesmente ficar acomedido de ferir as pessoas. Tiago está dizendo para todos nós que devemos nos despojar de tudo que possa endurecer, enclausurar os ouvidos
para a verdadeira palavra de Deus, amados. A malícia na nossa alma é algo que nos destrói. É feio. Algo como um câncer que vai contaminando a alma e que nos vai deixando extirpados. Vamos avançando na caminhada, 1 ano, 2 anos, 3 anos na vida cristã e não vamos melhorando. Vamos ficando do mesmo jeito, se acostumando. E nós, quando estivermos vivendo uma vida espiritual acostumada, achando que está tudo certo e tranquilo, construindo alicerces de nossa própria teologia, ela se confrontando com as realidades de Deus, simplesmente vamos nos endurecendo. O coração vai ficando duro e o ouvido cheio de cera. Fica difícil ouvir a palavra de Deus. A palavra nessa noite podia dizer assim: enfrente o desafio, vença, você é mais que vencedor em Cristo Jesus. A palavra nessa noite é dizermos: não vamos endurecer o nosso coração para ouvir Deus falar conosco. A mensagem é outra hoje, meu irmão, em nome de Jesus. E nesse primeiro ponto eu quero falar de uma vida centrada em Deus. O que é uma vida centrada em Deus? Primeiro, o crente que tem uma vida centrada em Deus é aquele crente que nasce pela palavra de Deus. Ele não nasce por um outro lugar. É a palavra de Deus que traz uma nova vida, um novo nascimento, uma nova criação de Deus. É a palavra que faz o crente nascer. Quando ele diz: vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos, cada um esteja pronto para ouvir, mas seja tardio para falar e tardio para ficar irado. É Deus que fala todas as coisas, cria todas as coisas. É Ele que tem para nós revelar coisas que não sabemos, que precisamos entender a respeito de nós mesmos, a partir de nós mesmos. E Ele faz isso não é para nos constranger e nos diminuir, mas Ele faz isso para nos instruir a respeito de nossa realidade, para que a gente compreenda e mude. No livro de Esdras, capítulo 9, versículo 31, a gente lê o seguinte: eis aqui, eu semeio minha lei em vós, e vós sereis exaltados para sempre. A palavra de Deus deve ser, primeiramente, o fruto do nosso nascimento, semear dentro de nós. A palavra, neste sentido, nos dá a ideia de que podemos nos relacionar com a parábola do Senhor, em Mateus capítulo 13, dos versículos 1 ao 8, e qual nos diz como é semeada a semente da palavra nos corações humanos. E aí Jesus fala de uma palavra que cai entre pedras, entre espinhos, à beira da estrada, e de uma palavra que cai num solo fértil, num coração capaz de produzir frutos, nascer e ser algo novo. Um novo nascimento. Essa palavra deve nascer e trazer em nós um nascimento, para que ela nos trate, transforme o nosso coração. Quando a palavra ela é aplicada em nosso coração, meu irmão, pelo Espírito Santo de Deus, acontece o milagre desse novo nascimento. Nascemos, e acima de tudo de Deus, do Espírito Santo, e recebemos, portanto, uma nova natureza, uma nova vida. Aquele crente que é centrado em Deus, primeiramente ele nasce da palavra. Segundo, o crente que é nascido, que é centrado em Deus, ele nasce da palavra e ele acolhe a palavra. Todo aquele que é centrado em Deus nasce e acolhe. Ele acolhe a palavra dentro do seu coração. Ele nos fala aqui para receber a palavra com mansidão. Quando às vezes a gente exorta e a pessoa está com o ouvido tapado, por ela estar impregnada de muitas coisas que bloqueiam a verdade de Deus. E a gente faz isso com uma seleção das palavras, com o contexto correto.
A gente precisa ser ministrado por Deus, permitir que o nosso coração seja ensinado, e essa palavra tem que ser recebida com mansidão, mesmo que a palavra nos confronte. Essa palavra, ela procede no agir das profundidades de nosso próprio ser, e também do Espírito de Deus. Então a palavra, ela penetra em nós, vai fundo, ela enraiza e ela vai crescendo do profundo do nosso ser, mas ela é também nascida de Deus, porque Ele é quem semeia em nossos corações. De dentro e de fora de nós, quando isso acontece, chegarão vozes do Senhor, apontando para o caminho reto, o caminho correto, e aquele que é sábio ouve e obedece às vozes, às palavras de Deus. Eu te pergunto, teu coração está resistindo muito? Você teima muito, está ouvindo muito a palavra de Deus há quanto tempo e as coisas não mudam? É preciso começar a ouvir a palavra de Deus e as coisas começarem a mudar, meu irmão, em nome de Jesus. Quando tudo isso acontece, o fruto disto é um espírito dócil e amigável. E, portanto, suficientemente vai te provocar humildade para você aprender as coisas. Você não vai se sentir aquele sábio que acha que sabe todas as coisas, que tem resposta para todas as perguntas, que é ávido para resolver as coisas apressadamente, sem perceber, sem consultar ao Senhor. E quando dá errado, você coloca Deus no contexto para resolver o problema. O espírito dócil, ele não tem ressentimento. Ele não tem ira. Por conseguinte, ele é capaz de enfrentar a verdade, mesmo quando esta fira e o condene. E é exatamente uma das coisas que mais nos aflige, é nós termos a simplicidade de buscar ao outro para reconciliar, para pedir perdão, porque o nosso orgulho nos faz entender que o nosso pedir perdão é um ato de fraqueza. Pior, não perdoamos porque sentimos que a pessoa tem que pagar o preço do erro. E nos alegramos mais com o preço do erro que a pessoa comete e está sofrendo, do que simplesmente liberar o perdão para essa pessoa e dizer: vamos juntos num novo capítulo. O espírito dócil, irmãos, ele não está cegado por seus próprios tirânicos preconceitos. Mas sim, tem olhos bem abertos à verdade de Deus. O espírito dócil, ele não é seduzido por uma preguiça, mas ele controla tão bem a si mesmo que pode voluntariamente e facilmente aceitar a disciplina de aprender, da aprendizagem de Deus. Um coração dócil, ele é ensinável. Então a gente deixa de ouvir a Deus e aprender dele, porque a gente já chega com o coração entulhado e a porta trancada. A palavra bate e sai. Então, aprendemos que aquele que está centrado em Deus, ele nasce pela palavra. Se você não nasceu pela palavra de Deus, você não é quem você pensa que é. Se você não acolhe a palavra de Deus, você não conhece a Deus, não sabe quem é Deus, não é alguém que vive para Deus. A outra parte desse texto, amados, é que a palavra nos faz nascer e que a palavra tem que ser acolhida. Mas aqui está um ponto entre somente saber e viver. Porque esses dois pontos vão
quando a gente nasce, aprende e acolhe, a gente pode enfrentar o primeiro ponto da nossa introdução. A gente pode enfrentar exatamente o quanto é ser rápido e o quanto é ser lento. Mas, se não pudermos aprender como praticar isso, o nosso segundo ponto da introdução, não podemos vencê-lo, porque não podemos praticar, não podemos exercitar aquilo que Deus nos ensinou. Portanto, isso vai bloquear as ações de Deus em nossa vida. Então, quando começa, no versículo 22, quando ele diz, olha só que coisa linda: sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes. Ouvir não adianta, temos que vivenciá-la. Temos que vivenciar aqui as duas coisas, que uma das duas coisas que estão no quadrilátero wesleyano. Há exatamente a racionalidade e a experiência. A razão e a experiência. Quando ele diz, enganando a você mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural num espelho. Pois contempla a si mesmo, se retira logo e se esquece de sua aparência. Então aqui nós podemos ver, entre os versículos, no 22, que o crente, ele tem que, primeira coisa, ouvir e praticar a palavra de Deus. Ouvir e não fazer nada, é melhor não ouvir. Não basta ouvir. E também não basta ler. É preciso praticar a palavra de Deus. Não basta ter o conhecimento. Muitos têm o conhecimento, e muitos têm conhecimento de uma forma impressionante, de decorar muitos textos, capítulos e versículos, e falar às pessoas prontamente, rapidamente, respondendo no texto e no versículo. Contudo, elas não têm o conhecimento da verdade, porque é necessário para isso praticá-la também. Muitos crentes marcam sua Bíblia. A Bíblia de muitos crentes são marcadas. Mas o bom aqui não é você marcar a Bíblia, meu irmão. É a Bíblia marcar você. Não é você pegar um marca-texto e marcar os versículos dentro da Bíblia, mas é simplesmente a Bíblia marcar você. É aquilo que está marcado em seu coração. É como as paredes de dentro do seu coração, elas fossem todas decoradas com os versículos bíblicos. Ao entrar em sua casa, o Senhor vai ver a sua palavra gravada dentro do seu coração. Há grandes benefícios em quem pratica a palavra. E Tiago está apresentando, pelo menos aqui, de imediato, 2 versículos, 2 pontos. O primeiro é que ele fala de que o homem que vai a uma reunião da igreja, que ouve a leitura e a exposição da palavra, e ele pensa que ao ouvir apenas a palavra, estar todos os domingos ouvindo, ele se torna cristão. Ele engana-se a si mesmo, crendo que essa concorrência ao culto, ao ouvir a palavra, que ali se lê e se diz, já é suficiente. Então, não tenha apenas a expectativa de que vinha ao domingo, tu está cheio e completo. Não. Às vezes acontece tudo o que estamos falando aqui. Estamos vindo domingo a domingo, domingo a domingo, domingo a domingo. Estamos envolvidos por uma película envernizante em nossa alma que a palavra não penetra. Estamos com uma alma envernizada. Há um segundo ponto, ele diz, fechar os olhos ao fato de que se lê e se diz na igreja tem que ser vivido e praticado na vida. Então, aquilo que se lê e se ouvir coletivamente, a ministração do púlpito, ele tem que ser praticado na vida, em qualquer lugar. Então, é possível às vezes a gente confundir que estamos fazendo alguma coisa na igreja, lendo a Bíblia, prestando ações sociais, e confundindo que isso é cristianismo. E concorrer fielmente que a igreja está em todos os cultos, escolas dominicais, escolas bíblicas, isso nos torna um bom cristão.
Aqueles que fazem isso não chegam nem na metade do caminho, porque deixam de ver o que realmente é importante é converter em ação aquilo que aprenderam. É preciso mudar. Precisamos ouvir, praticar. Quando ele no versículo 23 diz: se alguém ouvir a palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o rosto natural num espelho. Eu quero falar um pouco dos espelhos do tempo de Tiago. Os espelhos antigos, irmãos, eles não eram feitos de vidro. Nós temos espelhos nos dias atuais que têm uma capacidade de mostrar detalhes. Quando a gente se coloca, mostra as imperfeições da pele. Mas os espelhos no tempo de Tiago eram feitos de metal batido e muito polido. Não era vidro. Portanto, o espelho era um metal reluzente que, se colocar a imagem nele, era uma imagem turva, não era uma imagem perfeita, claríssima. Ela está sujeita a ter uma ideia imperfeita, porque às vezes o metal adquire uma mancha e o rosto está ali distorcido da sua realidade. Aquele que não toma a palavra para si é aquele que não conhece a si mesmo. Aquele que pega a Bíblia, lê e não pratica, ele não conhece a si mesmo, porque simplesmente a palavra que habita dentro do nosso coração, ela vai mostrar a realidade de nós mesmos, e nós vamos poder ser tratado, transformado, edificado, a chegar à estatura de varão perfeito, em nome de Jesus. Tome esse segundo ponto para a sua vida nessa noite. O crente pratica a palavra conhece a si mesmo. O crente que pratica a palavra, ele conhece a si mesmo. Uma das piores coisas é você não ter a dimensão da realidade de quem você é. Devemos tomar muito cuidado, meu irmão, para que não esqueçamos o que a gente está vendo no espelho. Às vezes eu digo muito nessa plataforma, olhar para o espelho deve refletir a nossa alma, além do nosso físico. Porque às vezes estamos olhando para o espelho e vendo duas imagens de nós mesmos. Uma ordem de grandeza alterada e distorcida. Se não conhecemos a nós mesmos através da palavra de Deus, que nos prepara, nos confronta, há uma outra coisa que acontece: não sentimos sede de Deus. Não temos sede de Deus. Estamos vendo a igreja vivendo dias após dia, vivendo no frenesi de fast food espiritual, espiritualidade terceirizada. Eu preciso que alguém ore e me abençoe, fale com Deus e diga o que Ele pensa de mim, porque eu preciso terceirizar o divino. Eu não tenho sede de Deus. Eu tenho sede das vitórias e bênçãos. Eu não tenho ansiedade para falar com Deus. Eu não tenho prazer em buscar a Deus. Eu me empolgo mais nas raves depois que eu saio do trabalho e estou ali com os amigos nos bate-papos. Mas eu não saio do trabalho com ansiedade de chegar em casa e ter um papo legal com Deus. E colocar para Ele as coisas que deram certo e as frustrações do meu dia a dia. E aí eu passo a semana inteira e eu chego num domingo para ser saciado no culto, porque eu estou esperando alguma coisa na minha igreja que me encha, alguma coisa que me complete e que me faça feliz naquele culto. E quando alguma coisa não é exatamente do jeito que eu quero, eu vou e digo: o culto hoje não foi bom. Complicado, irmãos. Não falamos como Isaías. Chegamos diante de Deus e diz: ai de mim, Senhor, eu preciso de Ti. A gente não fala como Pedro: Senhor, aparta-te de mim, eu sou um pecador. Jesus disse: não, rapaz, o que você é vai deixar de ser. Você vai ser outra pessoa. Você vai ser nascido de novo. Eu não vou me apartar de você. Eu vou contigo até o fim.
Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, ouça essa palavra, Ele está dizendo que quer ir contigo de mãos dadas até o fim em nome de Jesus. A gente não fala como Jó. Quando Jó, entendendo a sua natureza de fato, ele diz: eu me abomino no pó e na cinza. E Deus cura ele e diz: rapaz, você sabe onde você estava quando eu criei todas as coisas? Você está na minha mão, rapaz. Eu cuido de você. Você vai ter a dimensão do que eu penso de você, não do que você pensa de você. Eu farei outras coisas, você verá. Aguenta um tanto aí. Amados, a gente deve se resguardar de não fracassar quando a gente olha para o espelho e vê a nossa realidade. Não basta ler a Bíblia, é preciso praticá-la. Não basta falar, é preciso fazer. Reunimos-nos muito para conhecer e nos reunimos pouco para praticar. Simplesmente. Estamos juntos para conhecer a Deus demais. E a gente se reúne poucas vezes para praticar Deus. Eu queria que a gente fizesse o contrário. Gastamos os assentos das igrejas, amados, e gastamos pouco as solas de sapato. Eu queria que a gente fizesse um culto para troca de solado de sapato. É os cultos malucos que depois da quarentena a gente vai ter aqui, pelo menos. Que a gente gaste sola de sapato para ir onde Deus mandou a gente ir, não ficaram da gente, não deve ficar. Um terceiro ponto, para a gente chegar ao fim. Essa palavra, como está aqui no versículo 25, olha como ela é tremenda na sua vida. Quando Jó diz: eu abomino-me na cinza e no pó. Olha a resposta de Jesus para os Jós do dia de hoje. Seu dia não é um dia abominável. O dia que o Senhor escolheu para a sua vida foi para presentear a terra com o melhor dele em você. Entendeu? Olha o que ele tem para mim e para você. Aquele que atenta para o bem da lei perfeita, lei da liberdade. A lei perfeita, porque não vai ser aperfeiçoada, não vai ser melhorada, não vai ser modificada. Essa é a lei perfeita. E ela também é a lei da liberdade. Aquele que atenta, nela persevera. Você é livre diante de uma lei perfeita. Seu papel e o meu é só perseverar. Essa é a única lei que nós devemos cumpri-la. O indivíduo encontra-se verdadeiramente livre. Você é livre em nome de Jesus. Você não está diante das correntes do pecado. Você recebe o título de sacerdote de Deus. Você pertence a uma nação eleita, uma raça, um povo exclusivo. Você é livre em nome de Jesus. Mas antes de tudo, precisamos obedecer a Deus e ganhar essa liberdade. Portanto, aquele que comete pecado é escravo do pecado, meu irmão. Mas Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Se a palavra está encalcada em você, e você é uma pessoa centrada em Deus, você é verdadeiramente discípulo de Jesus. E essa palavra, vocês dirão: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Obedecer a Deus é ser livre, como disse Sêneca. Os estoicos diziam: somente o sábio é livre, e tudo é nércio, é um escravo, afirmam. Somente os sábios, eles são livres, e tudo
é nécio, é escravo. Aquele que está em Cristo, a sabedoria Deus vai conduzir, você vai ser sábio. Ele vai dar atributo de sabedoria. Você não vai ser rápido para falar, você não vai ser rápido para se irar, você vai ser rápido para ouvir. Filo expressou: todos aqueles que estão sob a tirania do ódio, do desejo ou de qualquer outra paixão são totalmente escravos. Todos aqueles que vivem com a lei de Deus são livres. Na medida em que o homem não obedece a não ser as paixões, emoções e desejos, não é outra coisa senão um escravo. Quando o homem aceita a verdade de Deus, é quando também se torna realmente livre. Porque então fica livre para ser bom, livre para ser aquilo que deve ser, aquilo que Deus quer que seja. Me ajude aí. Me dá um amém, por favor, em nome de Jesus. Eu quero citar 2 pontos para a gente fechar. 3. Conclusivamente, tendo o privilégio de terminar com essa mensagem aqui, mas o culto não acaba aqui, a adoração não acaba aqui, ela também não começou aqui, ela está continuando aqui. Primeiro, amados, é necessário adubar o terreno para que a semente frutifique. Você está adubando o seu coração para a semente de Deus frutificar nele? A palavra, ela deve ter raízes profundas em nossa vida. Quando a palavra de Deus tem raízes muito curtas, não as guardamos, não as praticamos e não exercitamos nenhum desses 5 pontos que estamos trabalhando aqui. Aceitamos de bom grado a transformação que Deus opera em nós e através da sua palavra. 2, Tiago, segundo ponto. Tiago faz bem, amados, em nos lembrar que aquilo que ouvimos no lugar santo, temos que vivê-lo em todo lugar. Tiago está fazendo um bem em nos lembrar que tudo o que estamos ouvindo no lugar santo, devemos praticá-lo em todo lugar. De outra maneira, não há finalidade em ouvir. Melhor que nem ouça. Por último, Deus não deu a sua lei como um meio de salvação. Não confunda. Ele deu a lei como um estilo de vida. Para quem já é salvo. Aqueles que haviam sido redimidos. A lei não é aqui um meio da salvação. É um estilo de vida para aqueles que já são salvos, comprado com o sangue de Jesus. Diga amém. Deus é bom o tempo todo na sua vida. Ele vai fazer a palavra a partir de hoje germinar. Tudo que a gente for ministrar daqui para frente. Entendemos que Tiago está dizendo: aprenda, guarde, pratique. Simplesmente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.